igual assim, o que tudo acontece? abaixo. Nem sempre o que dá certo, rodou no Brasil, deu certo, uma vez vai dar certo. Aí onde o Alisson falou, que eu concordo muito, que é a falta de técnica. Quando o americano cria uma franquia, ele não criou o primeiro e falou, deu certo o primeiro. Não, já escreveu todos. Ele já com quase todos escritos, ele já sabe o primeiro. Por isso que tem muito, até no da Marvel, tem muita coisa da Marvel, que é o seguinte... Você só vai entender todo. Assistir todos se você assistir todos os filmes. Isso, os caras estavam lá. Agora que os caras fizeram o primeiro Vingadores em 2012, eles já tinham planejado até o Vingadores 2. Todos os filmes que ia ter ali. Que ia ter ali. Tudo então, bem assim, que tipo, o roteiro não tava fechadinho, mas o argumento dos filmes já tava todo tudo planejado. Pronto. Então, assim, mas do Homem-Aranha, não. Sim, não. Aí o Homem-Aranha já é uma outra fase, mas assim que terminaram o Homem-Aranha eu acho meio bagunçado. Eu acho bagunçado. Fizeram 3 Homem-Aranha, meu Deus. E aí assim... Bagunçado, né? Aí muda de... Vocês que é da área aí, porque eu tenho essa impressão. Não, mas até o do Homem-Aranha, quando ele voltou pra Marvel... A gente que estuda essas coisas, cara, a gente fica assim... Então, mas até o Homem-Aranha, quando ele voltou pra Marvel, já tava planejado. Qualquer coisa agora, né? O multiverso justifica tudo. Exatamente. Até quando ele voltou pra Marvel, já tava planejado. Tipo assim, trouxemos o Homem-Aranha. Eles já trouxeram ele com 3 filmes confirmados. Não foi tipo assim, trouxemos ele pra esse filme aqui, se der certo, nós faz outro. Não. Quando trouxeram ele pra dentro da Marvel, que pra quem não sabe, o Homem-Aranha é da Marvel, mas no cinema ele é de outra produtora. Exato. Então a Marvel no cinema não pode usar o Homem-Aranha. Isso, é da Sony. É, franquia da Sony. A Marvel Studios, né? Não pode usar o Homem-Aranha torto e direito no cinema. Mas quando trouxeram o Homem-Aranha, já trouxeram com 3 filmes garantidos, com 6 filmes garantidos, né? Porque a Sony ia produzir 3 solo e a Marvel ia usar o Homem-Aranha em 3 filmes. Por isso que aí, Altair, entra nessa questão dessa bagunça. Porque você pega um estúdio, você pega lá a Marvel, que já tem uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio em todos os filmes. Eu costumo dizer o seguinte, você assistiu um filme da Marvel, você assistiu todos. É tudo a mesma coisa. Isso, porque a Fórmula Marvel. É a Fórmula Marvel, exatamente. Tem uns 3 filmes ali no meio, só que foge um pouquinho. Mas a maioria pouca deles... coisa, tudo igual. E é pouca coisa que foge. E aí, quando você pega, por exemplo, a Sony produzindo o Homem-Aranha, você vê que é totalmente diferente. Tudo é diferente. Tudo. O primeiro Homem-Aranha foi por quem? Quem que produziu? O primeiro Homem-Aranha em 2002 foi a Sony. Já foi a Sony. Eu assisti o primeiro Homem-Aranha, primeiro, tá? Aquele pra cinema da CBS. Grande assim, que ele subia na parede assim andando, que foi o primeiro Homem-Aranha. Porque tem os Homem-Aranha que o pessoal fala aí, né? Desses atores Raiz e tal. Não, tinha o Raiz. Isso. Foi picadinho pela a história antiga. Lá em 1980 eu assisti. Isso, inclusive o ator que fez esse Homem-Aranha, deu até dó quando aconteceu isso. Porque, pra quem tava numa caverna aí nos últimos tempos, dezembro do ano passado, lançou o filme do Homem-Aranha e teve lá o retorno de 2 atores, né? E mais o ator atual. Discutir quantos Homem-Aranha tinha, né? Quem era o primeiro. Aí botaram só esses mais novos que vieram aí. Aí o senhorzinho que atuou como Homem-Aranha lá em 80, lá atrás, em 80, ele foi no Twitter pedir pra Marvel, pelo menos mencionar hoje eu acho que ele é bem velhinho. Nossa, rolou isso mesmo, caramba. O senhorzinho foi lá podia ter aparecido o cara, né? Podia, cara. E o cara tava querendo. Ele apareceu no Twitter e falou assim, ó, eu torço muito pra que os outros Homem-Aranha apareçam na Marvel, mas se eles forem aparecer, eu tô me sentindo um pouco excluído. Deu até dó. Sério, cara? Porque não chamaram o senhorzinho lá que fez Homem-Aranha em 80. Cara, ele não tá senhorzinho, né? Como todo ator de Hollywood, ele tá bem conservado, assim, mas ele já... Você vê assim que ele tá bem... E o Homem-Aranha, ele passa Sony e também pela Columbia também. Então, tem... É bem bagunçado. Tanto que às vezes eu não sou fã de Homem-Aranha. Já deixo aí. Eles juntam, assim, não sou fã. As produtoras juntam. Não acontece aqui. As produtoras lá não são só produtoras, igual eu tenho a produtora 3 Atos, o Pitch tem uma produtora tal e tal. Aí vamos fazer um filme de... Não, eles são estúdios. Então, um estúdio pegou aquele filme... tipo uma cidade cinematográfica. Imagina a Projac da vida, o Projac da vida. Eu tenho um Projac, a marca, né, a Globo juntou com a outra produtora que tem um estúdio também lá para fazer aquele filme para ganhar. E outra coisa também, a coisa é tão mercado que quando você vai vender um produto desse, seja um filme de herói ou que seja, ou até uma série, eles estão seguindo aquele padrão assim. Você não vai chegar somente ali, eu tenho esse roteiro aqui. Não, você tem que ter aquele roteiro e tem que ter uma sequência daquilo. Se você vai vender uma série, você tem que ter a primeira temporada e já a segunda para mostrar para eles já. Eles não vão comprar um produto de você que não tem sequência. Por quê? Eles querem continuar ganhando dinheiro com o produto. Se eles acham o produto bom, já manda. Já escreve a segunda temporada. Pode até ser. Geralmente o primeiro filme, a primeira temporada, sempre termina de uma forma redondinha. Deixa ele uma ponta ou outra solta, mas sempre termina redondinho. Porque tem esse medo de se não dar certo. Mas ele já tem ali um
argumento pra continuar um segundo filme. É um vilão que sobrevive, é um herói ali que tá meio bagunçado. É, alguém que aparentemente morreu, mas não morreu. E agora tá virando, agora os vilões tá virando herói. A gente chama de anti-herói, né? Anti-herói. Anti-herói. Ele é um herói, só que ele não é mau, entendeu? Ele acaba fazendo coisa boa sem querer. Na verdade, assim, ó, o anti-herói, ele é o seguinte... Ou ele é mau e luta. Ele faz coisa boa, mas ele não gosta. Mas é uma tendência isso? Mas é antigo isso, é antigo. É antigo isso. Mas o que acontece? Toda tendência, ela vai e volta. Então imagina só, hoje, na moda, qual que é a referência maior da moda hoje? É anos 80. Sim. Então, hoje é comum você, né, as roupas... Ele remete muito aos anos 80. Então, no cinema também não é diferente. Então, tem coisas que já fizeram atrás e que voltam a fazer novamente. Não, refazendo. E a questão do anti-herói, né, como a gente fala do anti-herói, é o seguinte... O anti-herói é o seguinte, ele justifica ele ser daquele jeito, ser mal daquele jeito, fazendo alguma coisa boa. Então, por exemplo, como você pega como é o nome daquele personagem lá, o que rouba dos pobres, dos ricos? Robin Hood. Robin Hood. Ele é um anti-herói. Ele é um anti-herói. Ele é um bandido. Ele rouba. É um bandido, ele tá roubando. Só que ele rouba pra dar pros pobres. Entendeu? Então, ou seja, mas foi uma vez, justifico assim, mostrou mal... uma vez que mostrou ele pegando dinheiro e dando pros pobres. Não mostra todo o filme ele pegando dinheiro e dando pros pobres. Tá pro pobre. Ele rouba pra ele também. Só que ele é um cara, assim, na essência é um cara bom. Ele rola uma história. Como foi, por exemplo... Aquele que era vilão no Homem-Aranha, como que é o nome? O Venom. Fizeram outro filme do Venom. Fizeram outro filme dele, mas nesse filme ele não chega nem a ser anti-herói, ele é praticamente um herói. Porque o filme é um herói. Como o filme é cinema em Curitiba, como é que chama aquilo? O cara é um psicopata e herói. O Morbius. Mas esse mais recente, agora o Morbius, tipo assim, culturalmente falando, também é esquisito, o cara do mal, só que é um herói. Por exemplo, culturalmente falando, assim, olhando pro aspecto cultural, né? Tipo assim, você humanizar um Coringa, por exemplo. Eu acho muito bacana. Eu acho bacana quando faz isso. Mas veja, porque acho que o cara é psicopata, né? E aí você começa a torcer pro psicopata. Mas vou trazer uma. Eu não tô. Uma série. Só pra cultura, assim. Vou trazer uma série pra vocês entenderem como que funciona a narrativa. Né? A narrativa clássica, né? Não, pode ser qualquer uma, mas só pra você entender. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui agora. Todo mundo assistiu La Casa de Papel? Sim. Tá, pra quem se torceram? Pros bandidos. Pros bandidos. Por quê? Porque eles tinham uma história bonita. Porque tinha uma narrativa sobre aquela história. Ou seja, a história contava algo que ela fazia com que você simpatizasse com os vilões. Então pensa só, você tem um grupo que assalta a Casa da Moeda, eles matam, eles fazem barbáries, só que a narrativa, ele não tá do lado de quem tá de fora. Ele tá do lado de quem tá de dentro. Do policial que tá tentando manter a integridade do lugar, não. Ele tá do lado de dentro lá. De dentro. Então você acaba se envolvendo com a história de quem tá dentro. Então, vamos lá. Isso... Você lembra quando eu vim... Na última vez que eu vim aqui, eu falei sobre Primal Branding? Eu falei isso aí nos bastidores, né? Primal Branding. É justamente isso. Eu crio uma sensação dentro da imagem daquele personagem onde ele tem fã-clube. Então, por exemplo, você tem lá tinha um professor. Cara, quantos sósias não apareceu do professor no mundo inteiro? Quantas pessoas falando sobre o professor, falando sobre todos os personagens? Por quê? Eu crio uma marca em cima de cada um. Então, cada um ali era uma marca. Tinha um arquétipo, eles falavam, tinha uma personalidade e tudo era focado deles. Até o nome deles. Pra fora, até o nome. Então, que era países, né? E tal. Exato. Então você gerava uma identidade e essa identidade repetidamente. Ele cria o quê? Uma conexão com as pessoas. Criou a conexão, ou seja, você começa a torcer pro vilão. Então, ou seja, lá no La Casa de Papel, cara, tava caindo tudo, tiro, bala, explosão e tudo isso aí, e você não querendo que os bandidos, ou seja, sofressem, que eles morressem. E quando cada um morreu, aposto pra quem assistiu, se você não ficou mal.
Cada um que Entende? morria lá dentro. Aí morria um policial, dane-se. Se aquele policial tinha família. Exato. Então você tem essa forma de contar os fatos. A gente chama no meio do roteiro, né, quando a gente vai estruturar, tem um escritor antigo chamado Blake Snyder. Ele escreveu um livro chamado Save the Cat. Então, no roteiro, quando a gente escreve, a gente chama esse momento de Save the Cat. Todo filme tem um momento Save the Cat. Por que Save the Cat? É o salvar o gato em cima da árvore. O que é? É uma ação que aquele personagem que a câmera está seguindo vai fazer, que você vai olhar e falar assim, esse é o cara que eu tenho que seguir nesse filme. Exato. Você pode ver que todo filme tem isso. Pode ser qualquer filme. Você está assistindo lá, começa a seguir um cara a câmera lá, de repente lá uma velhinha quase atropelada, ele salva a velhinha. Assim, aquele cara salvei. vai ter algum... Aí você fala assim, esse é o cara que eu tenho que seguir. O que fizeram na Casa de Papel? Pegaram todos eles e mostraram eles numa boa ação, fazendo alguma coisa antes, uma vida pregressa da história ali. E aí você simpatizou com eles. Você se identifica antes. Exato. Eles criam. Save the Cat, que é sabe por que todo mundo se identificou com o La Casa? Porque de todos eles era o último assalto. Todos eles tinham uma historinha bonita. Todos eles tinham uma história onde chegava naquele momento. E chegava naquele momento, a partir... Então, tanto é que na história, na série toda, ele mostra às pessoas os planos que cada um estava fazendo com o dinheiro. Sim. Então, todos eles tinham um plano, todos eles queriam sair daquela vida. Então, o que acontece? Isso mexe com as pessoas. Sim. Entendeu? E isso aí, gente, é usado, e não só no cinema, tá? Vou dar uma notícia pra vocês aí. Agora, ano político, isso é usado na política. Então, isso aí que eu ia falar. Porque, veja, você cria uma narrativa que, de repente, você tá torcendo pra alguém pro bandido. Até no Brasil tem um exemplo de filme brasileiro, aquele O Doutrinador, não sei se vocês já assistiram. Sim. Cara, é um cara da Polícia Federal, de um esquadrão. Eu não sei se aquele esquadrão que tem no filme ele é real, tá? Até perdoa, mas eu creio que seja um esquadrão fictício, criado só pro filme. É um esquadrão assim de força especial. Aí a filha desse policial acaba morrendo por negligência médica, porque o hospital ali é precário pra caramba. Aí esse cara invade o QG lá, ele se arma, pega todas as metralhadoras que tem, ele sai matando político. Ele sai caçando os políticos que estão roubando da saúde. Até que chega no ápice do filme, ele explode lá muito louco, o plenário lá. Né? E você torce pro cara, velho. E o cara tá matando. O cara mata filho, mata o pai. Duro de Matar também é assim. O Walter White lá do Breaking Bad. Vocês assistiram? Nossa, é outro cara que ele tá fazendo droga. Você quer ver o cara tá muito errado. Droga, o cara tá morrendo de câncer. Outra coisa que é bem interessante, isso aí é legal pra falar assim pra vocês pensarem. Todo herói da história que você tá assistindo, presta atenção, todo herói tem a vida pregressa fodida. Todo. Ele tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Ele é o cara aposentado que fez merda no passado e não tá mais fazendo mais nada. Ele é o Walter White que tá com câncer, é um professor que tá fazendo, não tá contente na carreira dele. Toda a história é assim. Então, já faz isso de forma que você pega aquela história. É assim. a famosa porque vulnerabilidade, quando a pessoa tá quando demonstra vulnerabilidade, claro, você se conecta. Né? Você se identifica, não é um super-herói ali. Até os filmes de super-herói, eles colocam uma humanidade neles. Eu acho bem bacana isso, né? Quando pegaram o Thor lá, fizeram o Thor ficar gordo lá, né? Que ele ficou gordão, tomando cerveja, que não louco, entendeu? Deu depressão no Thor. Eu entro até numa polêmica, cara. Tipo assim, eu não consegui me identificar muito com aquela personagem mulher. Eu gosto muito de filme com mulher, mas eu não consegui se identificar com aquela não é Supergirl, Capitão Marvel? Capitão Marvel. Por causa que ela não demonstra, tipo assim, parece que ela não tinha fraqueza, né? Não, mas realmente a Brie Larson, ela dentro do cinema, mas ela demonstrou muito perfeita. Sim, tipo assim, eu acho que ele estava preocupado com o feminismo, né? E dentro do mundo cinematográfico. A gente tá vivendo um momento, tava comentando sobre isso, né? Que hoje eles estão pegando e minha filha, ela fala sobre isso, ela é muito assim, feminista, sabe? Minha filha é uma briga por causa dessas coisas assim. Ela fala assim, pai, forçado. Aí ela vê uma cena assim que eles estão mudando, porque não tinha isso antes. Aí eles vão lá e forçam uma mulher no negócio ali, bota a mulher lá no negócio, um empoderamento, entendeu? Não é que não tem que ter esse empoderamento da mulher. Estou totalmente a favor da mulher ter poder, entendeu? Mas no cinema ela é forçado, sabe? Assim, cria um personagem forçado dentro da coisa. E aí eu percebi que a personagem não tinha, tipo assim, eles ficaram com medo de colocar vulnerabilidade nela vamos dizer assim, ela vai ficar fraca. Mas na verdade, tipo assim, o Hulk ele tem vulnerabilidade, né? Mas você assistiu o filme dela pregresso? Antes dos filmes da Marvel, que ela tá lutando com eles nos Vingadores?
Tem um filme dela, você tem que assistir esse, que conta a história dela, como ela conseguiu esse poder dela. Aí você vai ver a humanidade dela. Aí tá a Marvel. Sim, como eu falo pra você, aí tá a Marvel. Eu assisti um filme só. Você não vai entender. Não vai entender. Você tem que entender, ver a história dela antes. Mas tipo, você não consegue se identificar assistindo só aquele. Mas isso foi em comoção internacional, essa parada da Capitã Marvel. Isso por conta da atriz. A Brie Larson, ela é uma atriz controversa. Ela é meio de cara fechada mesmo, com os fãs e com a imprensa. Então, tipo assim, gerou-se essa névoa de antipatia em volta do filme dela mesmo, desde o começo. E tem também uma treta judicial de nome, Capitã Marvel, Capitão Marvel. Eu acredito o seguinte, ó. A Marvel ela faz o seguinte, ela fez isso primeiro. Ela testou, ela viu o que aconteceu. Ela vai aprimorar isso e vai lançar um muito mais à frente. E aí sim ela corrige tudo isso. Sim, ela já inclusive está em produção 2023. The Marvels vai ser o próximo filme dela. Mas essa coisa da humanização eu acho bem legal. Porque antigamente, quando você assistia filmes assim de heróis, você via só um herói, aquela coisa, né? Tipo assim, o cara invencível que ninguém tal. Super-Homem mesmo. Até que fizeram um do Super-Homem que ele trabalhava numa construtora, lembra? Que trabalhava num tipo um negócio de petróleo. E ele era empregado, com a barba por fazer. Aí já era humanizado. Aí fizeram também com o Wolverine, porque o Wolverine já sempre via ele. Aí fizeram aquele filme lá que ele quase morre, que ele salva um japonês lá, aquele que ele pula no fosso japonês, a bomba atômica bate. Aí começa a mostrar uma humanidade. Eles começaram a pegar esses personagens heróis que a gente, né? E começar a botar eles mais humanos. Por quê? Porra, cara, você quer assistir um filme, tipo assim, que você se identifica com o personagem. Entendeu? Tipo assim, você vai ver só... Antigamente era legal, tipo assim, vamos lá, o Super-Homem, nossa, meu Deus. Mas hoje em dia a vida é mais sofrida, você tá entendendo? Então a gente tem que empatizar vendo também que o cara sofre. Hoje o Homem de Ferro tem que ter sangue, né? Tem que ter. Não, isso aí reverbera aquilo que vocês falaram, do ciclo da cultura. Porque se você pegar a época de ouro dos quadrinhos, né, do começo, você pega os heróis, eles eram dessa parada. O Batman, por mais que ele fosse um humano, ele era imbatível. O Super-Homem, né? Um homem à prova de balas. Aí depois, dali a pouco, começou a aparecer alguns heróis que tinham alguns problemas. Igual, por exemplo, o Homem-Aranha, é sempre pobre. O Homem de Ferro foi o primeiro herói com um problema com drogas, que ele era alcoólatra. Surgiu o Demolidor, que é um herói cego, né? E aí foi vindo. Aí começou a vir pro cinema. E veio aquela parada da época de ouro. O Batman imbatível, o Super-Homem super forte ali, né? Aí agora tá se reciclando, tá voltando esses heróis vulneráveis. O último Batman, você viu? Assim, o cara que apanha, com problema, tipo assim, problema psicológico. E ele vai, e parece que ele não gosta do seu Batman, sabe? Assim, você fica pensando... tá voltando aquela parada de a gente ver o lado humano do herói. Na verdade fica mais. Todos eles não gostam de ser o que eles são. Né? Eles são... um fardo, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que eles estão fazendo aquilo, eles querem se libertar daquilo. E isso que torna, eu acredito assim, muito a história traz empatia. Porque no nosso dia a dia, muitas vezes a gente tá fazendo algo, mas a gente não quer ser aquilo. A gente não quer fazer aquilo. A gente tá fazendo aquilo só por fazer. É aí onde conecta no público. O grande público, ele vai conectar por isso. Ele conecta por coisas que são comuns. Pontos em comum entre o personagem e quem tá assistindo. É que uma coisa assim, você vê uma história igual, por exemplo, da Marvel, dos Vingadores, que sei lá, Thanos lá, aquela coisa toda. A gente vê o filme, né? A gente tá analisando o filme ali. Mas se você leva pra vida nossa, fala assim, pô, é quanta gente poderosa querendo acabar com a gente, não é verdade? Você vê ali que você é fraco, você é a população, e tem um cara ali, e tem gente que pensa nisso, tem gente, eu já fiz reunião assim com um diretor, com um produtor, vendo o filme assim, e eles falavam assim, olha aí, ó, ele tá banalizando o trabalho desse cara, não tinha nada a ver, ela viu uma coisa ali, porque a visão era uma visão de social, sabe assim, tem muita gente que assiste assim, então por isso que você olha o Thanos assim, esse tempo atrás, até aquele filme que fizeram depois dos Vingadores, aquele que conta a história que aparece... Você chegou a testar um nome agora? Que eles têm... Que no planeta tem uma semente que cresce, né? Foi um o Guardiões da Galáxia. Não, Guardiões da Galáxia não. Uma semente que cresce no planeta? Eles lutam. Eles revelam uma coisa no filme, não lembro o nome do filme agora, vou lembrar. Avatar, não? Não. Foi um dos últimos da Marvel que fizeram. Aí o que acontece? Eles mostram que o Thanos... O Eternos. Eles falam aqui no filme que você nota isso, fala assim, o que o Thanos fez não era tão mal quanto a gente imaginava.
O Thanos estava tentando evitar que o mundo fosse destruído pela criatura que vivia no interior da Terra. Então ele fazia o estalo para sumir metade, porque nunca ia chegar a população necessária para que a Terra fosse destruída por isso daí. Então, na hora você pensa assim, porque eles não falam isso no filme assim claramente, mas quem assiste, gosta assim, você falou, caramba, cara, isso foi genial. Essa parada desse filme foi genial. Eu não tinha tido esse clique. Não, porque ó, agora lá no Ultimato levantou aquela discussão. Não, né? Tipo eu assim, até saí do cinema, eu nem consegui assistir. Não, porque você vai lá no Ultimato? O Eternos. Não, o Eternos eu gostei. Nossa, o Eternos foi incrível. Eu gostei muito. Você falou que não tinha gostado, mas João Pessoa. Eu assisti esses dias, de novo em casa. Não, mas ó, se você pegar, por exemplo, no final do Ultimato, começou aquela discussão, tipo assim, tá, mas o Thanos é muito burro, né? Porque se ele podia matar metade das pessoas, porque ele não duplicava os recursos, né? Mas a ideia, pelo que fica muito subentendido agora nos Eternos, é que a ideia dele não era porque as pessoas iam acabar os recursos, era porque ele sabia dessa parada dos celestiais. Um cara muito mais poderoso que ele, que destruía os planetas. Pra poder nascer, ele se alimentava da população. Pra tirar, não ia acabar. Aí vem